Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal O Incrível Zé. Eu sou o José Carlos e no vídeo de hoje irei testar os seus conhecimentos sobre o Brasil. Serão 100 perguntas especiais para você se divertir com sua família e testar seus conhecimentos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se, ative as notificações e deixe um like nesse vídeo. Você está pronto para o desafio? Então vamos lá! Pergunta 1. Qual é o rio conhecido como Rio da Integração Nacional? Rio Tocantins, Rio Amazonas ou Rio São Francisco? Resposta: Rio São Francisco. O Rio São Francisco liga duas regiões e passa por 5 estados brasileiros. Pergunta 2. Qual estado surgiu no Brasil em 1977? Tocantins, Mato Grosso do Sul ou Amapá? Resposta: Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul surgiu a partir da divisão do gigante estado do Mato Grosso. Pergunta 3. A Lavagem do Bonfim é uma festa religiosa que ocorre em Salvador, Rio de Janeiro ou Belém do Pará? Resposta: Salvador. A Lavagem do Bonfim é uma celebração multirreligiosa que acontece na capital baiana. Pergunta 4. Qual é a maior avenida do Brasil? Avenida Paulista, Avenida Sapopemba ou Avenida Rio Branco? Resposta: Avenida Sapopemba. Localizada em São Paulo, a Avenida Sapopemba tem 45 quilômetros de extensão. Pergunta 5. No Brasil, qual estado é o maior produtor de vinhos? Santa Catarina, Rio Grande do Sul ou Pernambuco? Resposta: Rio Grande do Sul. Pergunta 6. Qual bioma é conhecido como o berço das águas? Cerrado, Amazônia ou Pantanal? Resposta: Cerrado. O Cerrado é conhecido assim porque abriga importantes nascentes de bacias hidrográficas da América do Sul. Pergunta 7. Em qual estado é realizado o Festival de Parintins? Tocantins, Amazonas ou Pará? Resposta: Amazonas. O festival acontece na cidade de Parintins. É um festival de boi-bumbá muito tradicional. Pergunta 8. Qual é a sigla da rodovia Transamazônica? BR-230, BR-319 ou BR-242? Resposta: BR-230. Essa rodovia vai da Paraíba até o Amazonas. Pergunta 9. De onde vem a maior parte dos turistas que visitam o Brasil? Paraguai, Estados Unidos ou Argentina? Resposta: Argentina.
mais de 50% dos turistas que vêm ao Brasil são da Argentina. Pergunta 10. Qual capital do estado tem a maior área territorial? Manaus, Amazonas, Porto Velho, Rondônia ou São Paulo? Resposta: Porto Velho. O município de Porto Velho tem 34.000 km². Pergunta 11. Qual é o nome da mulher que aparece nas cédulas de real? Maria, Marina ou Mariane? Resposta: Mariane. A imagem faz referência à Revolução Francesa, sobretudo ao quadro A Liberdade Guiando o Povo, do francês Eugène Delacroix. Pergunta 12. O ciclo da borracha ocorreu em qual região brasileira? Norte, Nordeste ou Sudeste? Resposta: Norte. O ciclo da borracha foi um momento da história do Brasil em que esteve em alta a extração do látex das seringueiras da região norte do Brasil. Pergunta 13. Em qual guerra o Uruguai e a Argentina se uniram ao Brasil? Guerra dos Farrapos, Guerra da Cisplatina ou Guerra do Paraguai? Resposta: Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai durou entre 1864 e 1870. Pergunta 14. Aproximadamente, quantos quilômetros quadrados tem o Brasil? 7,5 milhões, 8,5 milhões ou 9,5 milhões? Resposta: 8,5 milhões. Pergunta 15. É um país que faz fronteira com o Brasil: Guiana, Chile ou Equador? Resposta: Guiana. Chile e Equador são os únicos países da América do Sul que não fazem fronteiras com o Brasil. Pergunta 16. Quem era o vice-presidente do Brasil no governo Collor? Bresser Pereira, Marcos Maciel ou Itamar Franco? Resposta: Itamar Franco. Logo após o impeachment de Collor, Itamar Franco assumiu a presidência do Brasil. Pergunta 17. Quem foi o primeiro governador-geral do Brasil Colônia? José de Anchieta, Pero Vaz de Caminha ou Tomé de Souza? Resposta: Tomé de Souza. Fundador da cidade de Salvador, Tomé de Souza foi o primeiro governador-geral do Brasil Colônia em 1548. Pergunta 18. O mapa do Brasil aparece na bandeira de qual estado? Minas Gerais, São Paulo ou Rio de Janeiro? Resposta: São Paulo.
Pergunta 19. Quem é o autor da obra Grande Sertão Veredas? Guimarães Rosa, Fernando Pessoa ou Ariano Suassuna? Resposta: Guimarães Rosa. Pergunta 20. Qual é a frase presente na bandeira do Espírito Santo? Fosse coragem, trabalhe e confia ou fosse trabalho? Resposta: trabalhe e confia. Pergunta 21. Qual foi a primeira capital do Brasil? Salvador, Rio de Janeiro ou São Paulo? Resposta: Salvador. Salvador foi a capital do Brasil entre 1549 e 1763. Pergunta 22. Em Goiás está localizada a Chapada Diamantina, dos Guimarães ou dos Veadeiros? Resposta: dos Veadeiros. Pergunta 23. A Lagoa da Pampulha fica em qual capital? Belo Horizonte, São Paulo ou Rio de Janeiro? Resposta: Belo Horizonte. Pergunta 24. A cidade mais populosa de Santa Catarina é Florianópolis, Joinville ou Criciúma? Resposta: Joinville. A capital do estado não é a cidade mais populosa, sendo Joinville, que tem mais de 600 mil habitantes. Pergunta 25. Qual é o número de estados da região Centro-Oeste? 3, 4 ou 5? Resposta: 3. Os estados da região Centro-Oeste são Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Pergunta 26. Qual bairro de São Paulo é famoso por abrigar imigrantes japoneses? Bom Retiro, Freguesia do Ó ou Liberdade? Resposta: Liberdade. O bairro da Liberdade em São Paulo abriga a maior comunidade de japoneses fora da Ásia. Pergunta 27. Quantos brasileiros já foram ao espaço? 4, 3 ou 2? Resposta: 2. Os brasileiros que já foram ao espaço são Marcos Ponte e Vitor Espanha. Pergunta 28. A Chapada Diamantina fica em qual estado? Bahia, Alagoas ou Pernambuco? Resposta: Bahia.
A Chapada Diamantina é uma região turística da Bahia. Pergunta 29. Fernando de Noronha é um município, território federal ou distrito estadual? Resposta: distrito estadual. Fernando de Noronha é um distrito que é governado pelo estado de Pernambuco. Pergunta 30. Qual era a moeda oficial do Brasil antes do real? Cruzeiro real, Cruzeiro novo ou Cruzeiro? Resposta: Cruzeiro real. Pergunta 31. A linha do Equador passa por qual capital de estado? São Luís, Maranhão, Belém, Pará ou Macapá, Amapá? Resposta: Macapá, Amapá. Macapá é a única capital que está localizada em dois hemisférios diferentes. Pergunta 32. O Plano Real foi implantado por qual ex-presidente? Itamar Franco, Fernando Henrique ou Fernando Collor? Resposta: Itamar Franco. Itamar Franco implantou o Plano Real em 1993. Pergunta 33. Em qual ano aconteceu a independência do Brasil? 1816, 1822 ou 1824? Resposta: 1822. A independência do Brasil aconteceu em 7 de setembro de 1822. Pergunta 34. Quantos são os ministros do STF? 11, 12 ou 13? Resposta: 11. Pergunta 35. Em qual estado fica o ponto extremo norte do Brasil? Amazonas, Roraima ou Amapá? Resposta: Roraima. O ponto extremo norte do Brasil é o Monte Caburaí, que fica em Roraima. Pergunta 36. Qual cidade realiza a maior Oktoberfest do Brasil? Blumenau, Pomerode ou Joinville? Resposta: Blumenau. De origem alemã, a Oktoberfest é uma tradicional festa que acontece em outubro. No Brasil, a maior acontece em Blumenau, Santa Catarina. Pergunta 37. Qual é a idade mínima para ser vereador no Brasil? 18 anos, 21 anos ou 25 anos? Resposta: 18 anos. Pergunta 38. A região que mais produz energia eólica no Brasil é a Centro-Oeste, Nordeste ou Sudeste?
Resposta: Nordeste. Pergunta 39. A Academia Brasileira de Letras foi fundada por Machado de Assis, José de Alencar ou Cecília Meirelles? Resposta: Machado de Assis. Segundo a memória da EBC, a Academia Brasileira de Letras foi fundada por Machado de Assis em 1897. Pergunta 40. Qual é o livro brasileiro mais vendido no mundo? Capitães de Areia, Dom Casmurro ou O Alquimista? Resposta: O Alquimista. O livro de Paulo Coelho já foi traduzido para mais de 60 idiomas em todo o mundo. Pergunta 41. Qual é a região mais chuvosa do Brasil? Sul, Sudeste ou Norte? Resposta: Norte. Principalmente por causa da influência dos grandes rios, a região norte é a mais chuvosa do Brasil. Pergunta 42. Qual animal estampa a cédula de R$ 200? Tartaruga marinha, lobo-guará ou tamanduá-bandeira? Resposta: lobo-guará. Pergunta 43. O filme O Alto da Compadecida é baseado na obra de Castro Alves, Ariano Suassuna ou Nelson Rodrigues? Resposta: Ariano Suassuna. O filme é baseado em uma obra de mesmo nome do autor Ariano Suassuna. Pergunta 44. Em qual data se comemora o Dia da Abolição da Escravidão? 11 de maio, 12 de maio ou 13 de maio? Resposta: 13 de maio. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, proibindo a escravidão no Brasil. Pergunta 45. Qual é a população atual do Brasil segundo o IBGE? 203 milhões, 207 milhões ou 211 milhões? Resposta: 203 milhões. Pergunta 46. Qual estado brasileiro tem a menor população? Sergipe, Roraima ou Acre? Resposta: Roraima. A população de Roraima é de aproximadamente 636 mil habitantes. Se fosse um município, ficaria na posição 33 entre os mais populosos do Brasil. Pergunta 47. Quem é o pintor mais famoso do Brasil? Romero Brito, Cândido Portinari ou Di Cavalcanti? Resposta: Cândido Portinari. Autor de obras como O Retirante, O Mestiço, O Lavrador de Café,
Cândido Portinari é o pintor brasileiro mais conhecido no mundo. Pergunta 48. A revolta da vacina ocorreu durante uma epidemia de varíola, sarampo ou febre amarela? Resposta: varíola. A revolta da vacina ocorreu no Rio de Janeiro em 1904 durante uma epidemia de varíola, onde a população não estava satisfeita com uma campanha de vacinação obrigatória. Pergunta 49. Qual é o maior mamífero terrestre do Brasil? Capivara, anta ou tamanduá? Resposta: anta. A anta brasileira pode chegar a 300 quilos e 2 metros de altura. Pergunta 50. Antes de fazer parte do Brasil, o Acre pertencia a Bolívia, Venezuela ou Colômbia? Resposta: Bolívia. O Acre foi anexado ao Brasil no ano de 1903. Pergunta 51. Qual é o bioma brasileiro mais ameaçado? Cerrado, Amazônia ou Mata Atlântica? Resposta: Mata Atlântica. A Mata Atlântica tem menos de 15% de sua vegetação original preservada. Pergunta 52. Qual é o principal parceiro comercial do Brasil? Argentina, Estados Unidos ou China? Resposta: China. A China lidera os números de exportação e importação feitas com o Brasil. Pergunta 53. Qual presidente criou as leis trabalhistas do Brasil? Getúlio Vargas, Lula ou Jânio Quadros? Resposta: Getúlio Vargas. Em 1943, Getúlio Vargas sancionou a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que, mesmo com as mudanças, garante até hoje os direitos trabalhistas dos brasileiros. Pergunta 54. Quando o Brasil se tornou uma república? 1822, 1888 ou em 1889? Resposta: em 1889. O Brasil tornou-se uma república em 15 de novembro de 1889. Pergunta 55. O maior porto do Brasil é o porto de Paranaguá, Santos ou Suape? Resposta: Santos. Pergunta 56. Quantos são os títulos da Fórmula 1 de Ayrton Senna? 1, 2 ou 3? Resposta: 3.
Ayrton Senna foi o campeão da Fórmula 1 em 1988, 1990 e 1991. Pergunta 57. Qual é o apelido do estádio jornalista Mário Filho? Morumbi, Maracanã ou Pacaembu? Resposta: Maracanã. Pergunta 58. Em qual cidade ocorre a maior festa religiosa do Brasil? Belém do Pará, Aparecida, São Paulo ou Juazeiro do Norte, Ceará? Resposta: Belém do Pará. O Círio de Nazaré, realizado em Belém do Pará, é a maior festa religiosa do Brasil, sendo que recebe milhões de pessoas para o evento. Pergunta 59. Qual ex-presidente prometeu varrer a corrupção do Brasil? Jânio Quadros, Jair Bolsonaro ou João Goulart? Resposta: Jânio Quadros. Em seu curto mandato, Jânio Quadros tinha como lema varrer a corrupção do Brasil. Pergunta 60. Qual é o código telefônico internacional do Brasil? 88, 77 ou 55? Resposta: 55. Para se fazer uma ligação internacional para o Brasil, é preciso utilizar o código 55. Pergunta 61. Em qual estado fica o ponto extremo leste do Brasil? Paraíba, Rio Grande do Norte ou Alagoas? Resposta: Paraíba. O ponto extremo leste do Brasil fica na cidade de João Pessoa, na Paraíba, mais precisamente na Ponta dos Seixas. Pergunta 62. Quantos municípios tem o Brasil? 5.570, 5.575 ou 5.580? Resposta: 5.570. Pergunta 63. Quem é o autor de Memórias Póstumas de Brás Cubas? Lima Barreto, Machado de Assis ou José de Alencar? Resposta: Machado de Assis. Pergunta 64. O tacacá é um prato típico que teve origem em qual estado? Acre, Pará ou Roraima? Resposta: Pará. Pergunta 65. Quando é comemorado o Dia da Bandeira no Brasil? 19 de novembro, 19 de outubro ou 19 de agosto? Resposta: 19 de novembro. Pergunta 66. Qual região brasileira faz divisa com todas as outras? Sudeste, Norte ou Centro-Oeste?
Resposta: Centro-Oeste. Pergunta 67. Qual bioma existe em apenas um estado brasileiro? Cerrado, Pampa ou Pantanal? Resposta: Pampa. No Brasil, o Pampa só existe no Rio Grande do Sul. Pergunta 68. O estado de São Paulo não faz divisa com o Paraná, o Espírito Santo ou Mato Grosso do Sul? Resposta: Espírito Santo. O estado de São Paulo faz divisa com Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Pergunta 69. Qual estado nordestino faz parte da Amazônia Legal? Ceará, Piauí ou Maranhão? Resposta: Maranhão. A Amazônia Legal é formada pelos estados da região norte, mais o estado do Maranhão e do Mato Grosso. Pergunta 70. Qual é o segundo maior rio que passa pelo Brasil? Rio Paraná, Rio Madeira ou Rio São Francisco? Resposta: Rio Paraná. O Rio Paraná tem 4.880 quilômetros de extensão. Pergunta 71. Qual é a maior ilha de água doce do mundo? Ilha de Maritaca, Ilha do Bananal ou Ilha de Marajó? Resposta: Ilha do Bananal. A Ilha do Bananal está localizada no Tocantins. É cercada pelos rios Araguaia e Javaés. Pergunta 72. Qual bioma existe apenas no Brasil? Pampa, Cerrado ou Caatinga? Resposta: Caatinga. A Caatinga existe apenas na região Nordeste e no norte de Minas Gerais. Pergunta 73. Qual é a cachoeira mais alta do Brasil? Cachoeira da Boa Vista, Cachoeira da Fumaça ou Cachoeira da Neblina? Resposta: Cachoeira da Neblina. A Cachoeira da Neblina está localizada no estado do Rio de Janeiro e tem 450 metros de altura. Pergunta 74. O maracatu é uma manifestação cultural de qual estado? Pernambuco, Maranhão ou Alagoas? Resposta: Pernambuco. O maracatu é um movimento da cultura popular que envolve música, dança e história. Pergunta 75. Santos Dumont é o nome de um aeroporto de qual cidade? Belo Horizonte, Rio de Janeiro ou Curitiba? Resposta: Rio de Janeiro. Pergunta 76. Qual era o nome dado pelos indígenas ao Brasil? Brasílis,
Pindorama ou Ibipitanga? Resposta: Pindorama. Antes da chegada dos portugueses, os indígenas reconheciam o território do Brasil com este nome. Pergunta 77. Qual estado é o maior produtor de café do Brasil? Espírito Santo, Bahia ou Minas Gerais? Resposta: Minas Gerais. Pergunta 78. Qual produto é a principal exportação do Brasil? Soja, petróleo ou minérios? Resposta: soja. Pergunta 79. Em qual estado fica o ponto extremo oeste do Brasil? Acre, Amazonas ou Roraima? Resposta: Acre. O ponto extremo oeste do Brasil fica na nascente do rio Moa, no estado do Acre. Pergunta 80. Qual é o maior município do Brasil? Corumbá, Mato Grosso do Sul, Barcelos, Amazonas ou Altamira, no Pará? Resposta: Altamira, no Pará. O município de Altamira tem aproximadamente 160 mil km². Pergunta 81. Qual cidade foi a capital do Brasil durante 3 dias em 1969? São Paulo, Curitiba ou Porto Alegre? Resposta: Curitiba. Entre 24 e 26 de março de 1969, Curitiba foi a capital do Brasil. A tentativa de levar a capital para o estado do Paraná não teve prosseguimento. Pergunta 82. Qual estado tem a maior quantidade de municípios? Minas Gerais, Paraná ou Amazonas? Resposta: Minas Gerais. Minas Gerais tem 853 municípios. Pergunta 83. Qual capital é conhecida como a capital do reggae? Recife, Pernambuco, Salvador, Bahia ou São Luís do Maranhão? Resposta: São Luís do Maranhão. O reggae é uma das danças mais tradicionais do estado do Maranhão, principalmente em sua capital, São Luís. Pergunta 84. É um estado da região norte do Brasil: Rio Grande do Norte, Tocantins ou Maranhão? Resposta: Tocantins. Pergunta 85. A primeira divisão territorial dividiu o Brasil em províncias, capitanias ou cantões? Resposta: capitanias.
Na primeira divisão territorial, o território do Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, que eram doadas aos donatários, representantes do rei de Portugal. Pergunta 86. Qual é a favela mais populosa do Brasil? Paraisópolis, São Paulo, Sol Nascente, Distrito Federal ou Rocinha, Rio de Janeiro? Resposta: Sol Nascente, Distrito Federal. A favela localizada em Brasília tem mais de 87 mil habitantes. Pergunta 87. Soteropolitano é quem nasce em qual capital? Fortaleza, Ceará, São Luís, Maranhão ou Salvador, Bahia? Resposta: Salvador, Bahia. Pergunta 88. Quais são o maior e o menor estado brasileiro? Amazonas e Sergipe, Amazonas e Acre ou Amazonas e Amapá? Resposta: Amazonas e Sergipe. Pergunta 89. Qual time tem mais títulos do Campeonato Brasileiro? Corinthians, Flamengo ou Palmeiras? Resposta: Palmeiras. O Palmeiras já foi campeão 11 vezes. Pergunta 90. Onde está localizada a maior praia do Brasil? Bahia, Maranhão ou Rio Grande do Sul? Resposta: Rio Grande do Sul. Com 240 quilômetros de extensão, a Praia do Cassino, no Rio Grande do Sul, é a maior praia em extensão territorial do mundo. Pergunta 91. Qual é o ponto mais alto do Brasil? Pico da Neblina, Monte Roraima ou Pico da Bandeira? Resposta: Pico da Neblina. O Pico da Neblina localiza-se no Amazonas e tem 2.993 metros de altitude. Pergunta 92. Onde fica o maior parque de pinturas rupestres do mundo? Paraná, Pará ou Piauí? Resposta: Piauí. O Parque Nacional da Serra da Capivara, localizado no Piauí, é o parque com a maior quantidade de pinturas rupestres no mundo. Pergunta 93. Qual é a cidade mais ao sul do Brasil? Jaguarão, Rio Grande do Sul, Uruguaiana, Rio Grande do Sul ou Chuí, Rio Grande do Sul? Resposta: Chuí, Rio Grande do Sul. Na cidade de Chuí, no Rio Grande do Sul, o Brasil faz divisa com o Uruguai. Tem uma cidade também chamada Chuí, mas essa pertencente ao outro país. Pergunta 94. Nego é a frase presente na bandeira de qual estado? Pernambuco, Paraíba ou Mato Grosso? Resposta: Paraíba.
Pergunta 95. Não é uma capital de estado: Campina Grande, Campo Grande ou Rio Branco? Resposta: Campina Grande. Campina Grande é uma das maiores cidades da Paraíba. No entanto, a capital do estado é João Pessoa. Pergunta 96. Qual estado tem a segunda maior população indígena do Brasil? Mato Grosso, Bahia ou Pará? Resposta: Bahia. Após o Amazonas, a Bahia é o estado com maior população indígena no Brasil. Pergunta 97. Qual cidade brasileira é capital de um estado há menos tempo? Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Palmas, Tocantins ou Rio Branco, Acre? Resposta: Palmas, Tocantins. Palmas é a capital do Tocantins desde 1990. Pergunta 98. Não fazem fronteira com o Brasil: Guiana e Bolívia, Chile e Equador ou Peru e Venezuela? Resposta: Chile e Equador. Pergunta 99. Quantos são os fusos horários do Brasil? 2, 3 ou 4? Resposta: 3. Pergunta final. Quantos anos durou o regime militar no Brasil? 19, 20 ou 21? Resposta: 21. O regime militar no Brasil durou entre 1964 e 1985. Então, pessoal, esse foi nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe agora nos comentários quantas bandeiras você acertou. Diga-nos também de onde você nos assiste para que eu esteja mandando um alô para você nos próximos vídeos. Valeu, gente. Agradeço pela visita de cada um de vocês. Espero vocês em um próximo vídeo. Até mais!